E aí, galera, beleza? Começando aqui mais um episódio do nosso podcast da Virada, o podcast de serviço social. E hoje a gente vai tratar aqui um pouquinho sobre o tema de relações raciais, questão social e a teoria marxista da dependência. Mas para isso, eu não vou estar aqui sozinho, eu vou estar com um convidado que é o Gustavo Fagundes. Ele que é doutorando em serviço social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é autor do livro Superexploração e Racismo no Brasil, Diálogos e Questões. Também tem um artigo que fala sobre o tema, que é Reflexões sobre Questão Social, Superexploração e Relações Raciais no Brasil. Então, é um prazer, Gustavo, ter aqui, participando um pouquinho do podcast. Fique à vontade para se apresentar um pouco mais e daqui a pouco a gente começa esse episódio. Fala, Antônio, prazer. Nesse momento, boa tarde, né? Mas para quem estiver nos ouvindo depois pode ser bom dia, boa noite. Então, eu sou o Gustavo, sou assistente social de formação, e o tema do que a gente vai conversar aqui hoje, posso falar que é o tema que eu venho perseguindo enquanto agenda de pesquisa desde do final da minha graduação e aí da militância política, e aí pego o mestrado e atualmente no doutorado, né? Que envolve principalmente a superexploração da força de trabalho, as relações raciais e, para ficar na nossa seara do serviço social, né, para a gente melhor entender que bicho é esse que é a questão social no Brasil. E aí, eu sou, além de mestre em serviço social pela UFRJ, doutorando, fui também professor substituto lá na Federal de Juiz de Fora, na Faculdade de Serviço Social, durante 2 anos. E tenho experiência também de assessoria, consultoria a movimentos sociais, assessoria a comissões de direitos humanos no Assembleias Legislativas e também já trabalhei na assistência, né? Então, um pouco do caminho que eu percorri aí de forma profissional, acadêmica, e que venho caminhando nessa agenda de pesquisa, né? Que o livro que você mencionou, ele parte, né? Mas não é exclusivamente da minha dissertação de mestrado, e agora no doutorado eu venho buscando tratar mais diretamente de como o serviço social encara, para discutir a questão social, o tema das relações raciais, né? Então, é mais ou menos nesse escopo aí que eu estou nessa agenda de pesquisa, e que vai ser bom a gente bater esse papo aqui, conversar e tratar desse caldeirão aí, né, que se trata da TMD, que trata da questão social, das relações raciais, mundo do trabalho, enfim. A gente pode dizer assim que é um nó bem nervoso, mas fundamental, a meu ver. Eu vou tentar discorrer sobre isso, fundamental para a gente entender o nosso país. Exato, eu também tenho tratado um pouquinho disso, né? Tava até conversando com o Gustavo aqui nos bastidores, que eu comecei o mestrado na UFRJ também falando sobre TMD, serviço social e questão social. Então, já foram gravados aqui 2 episódios, né, sobre o serviço social e a teoria marxista da dependência. Se você ainda não assistiu, não ouviu, corre lá para dar uma ouvida também, para entender um pouquinho mais do que é que se trata esse debate sobre a TMD, o que é que vem a ser a TMD, quais são os autores que debatem, qual a relação que dá para fazer com o serviço social. Mas vamos para a primeira pergunta aqui, para Gustavo tentar trazer um pouquinho mais sobre esse processo das relações sociais, da questão social, do serviço social e da superexploração. Então, a primeira pergunta que eu vou trazer parte um pouquinho do que Gustavo traz no artigo dele, né, que é esse Reflexões que eu citei inicialmente, que é como se é possível estabelecer a questão racial como tema central da compreensão do Brasil em vínculo com o marxismo. Então, é possível fazer essa relação, né? Muitas vezes a gente ouve em alguns debates acadêmicos, debates de serviço social, né, nos textos e artigos por aí, que não é possível vincular marxismo com questão racial. Se faz essa perspectiva, você corre para o pós-modernismo. Então, é possível estabelecer a questão racial como tema central para a compreensão do Brasil e nessa vinculação com o marxismo, que é a corrente hegemônica, né, na categoria de serviço social desde os anos 80. Então, a primeira pergunta fica essa, e aí fica à vontade para debater. A gente já começa quente, né? Mas é bom. E fundamental isso daí que você pergunta, Antônio, porque
a gente já consegue, pelo menos, a meu ver, a partir daí, limpar um pouco o terreno para entender do que a gente está falando, esmiuçar o nosso objeto aqui. Então, o primeiro ponto, dividir essa pergunta em duas partes. Primeiro, para entender a formação, né? Entender o Brasil a partir da questão racial. Penso eu que a nossa reflexão ela tem que ser inversa nesse ponto. É possível a gente entender o Brasil sem falar de questão racial? Então, partindo desse ponto, a gente já entende que tem um bode na sala, né? A questão racial. E aí esse é um ponto importante também. Eu tenho abordado em artigos, enfim, no livro, eu comento mais diretamente sobre relações raciais, certo? Mas eu acho que a temática para a gente falar fundamentalmente é que não em contraposição ao que a gente aponta como sendo a questão social no Brasil. Mas a questão racial ela se torna uma questão, a meu ver, para compreender o nosso país e a sua formação, justamente porque os entrelaços, os dilemas produzidos por essa tensão racial na nossa formação, e a formação eu trato diretamente do período de contato, como a gente queira chamar, de integração, melhor dizendo, que a gente fica no termo mais próprio da TMD aqui, da teoria marxista da dependência, de integração da nossa formação econômico-social ao mercado mundial capitalista. Então, vamos falar ali já a partir de meados do século XIX, em que o tema da racialização de parte dos seres humanos é um tema que está em voga. Não só em voga aqui no Brasil, mas está em voga em todo o mundo ocidental e parte para o mundo oriental a partir do espraiamento das relações sociais capitalistas. Então, a Constituição do Brasil, enquanto o seu Estado nacional, soberano, ali já a partir da década de 30, 40, com as constituições do Império nos anos 20, depois do seu pleno estabelecimento nos anos 30, da sua integração ao mercado mundial capitalista, nos termos lá do que a gente vai conversar daqui a pouco do Rimauro Marini, da Vânia Bambirra, do Teotônio dos Santos, de meados do século XIX, ou a gente pode fazer uma reflexão em outro ponto, a partir do Clóvis Moura, do Florestan e outros intelectuais que vão pensar essa integração a partir somente da abolição, mas o tema é esse processo de integração, formação, constituição do Brasil enquanto uma nação, um Estado soberano, ele tem no seu cerne, no seu centro, temática das relações raciais. E isso não é somente um discurso que nós, enquanto marxistas, queremos fazer para colocar esse tema e separar a classe ou qualquer coisa desse tipo. Isso está presente nas obras dos sujeitos que pensavam o Brasil naquele momento. Era toda uma inteligentícia do Estado brasileiro naquele período que pensando o Brasil olhando para o futuro, um país de dimensões continentais, um país que já se colocava enquanto uma potência na regional, haja vista o que foi a Guerra da Tríplice Aliança, os conflitos, os massacres na Guerra do Paraguai. Então o Brasil já se alçava no mercado mundial enquanto uma potência regional, uma potência na produção de bens agrícolas, ou seja, o elemento étnico-racial ele já estava presente. Inclusive, a gente pode trazer isso para antes desse período de integração ao mercado mundial, nos debates, por exemplo, desenvolvidos por José Bonifácio para pensar a primeira constituição do Império após a independência, já tinha a discussão sobre o que fazer com a escravidão, o que fazer com os sujeitos submetidos a esse regime. Já tinham textos e elaborações de outros intelectuais do período sobre a Revolução Haitiana, a tensão que a Revolução Haitiana dava para o Brasil naquele momento, e todo o histórico de revoltas que ocorreram ao longo do século XIX,
que tinham no cerne das suas revoltas, a maioria delas, o tema das relações raciais. Isso posto no processo de constituição do Brasil enquanto nação, enquanto da constituição do seu Estado soberano, enquanto um Estado-nação. Para o século XX, nesse período de transição, e aí é isso que eu tento trazer mais diretamente. Depois a gente vai falar mais diretamente do livro, para a gente fazer o sorteio e tudo mais, mas é isso que eu tento colocar no livro, e aí eu tento trazer na pesquisa que eu fiz no meu mestrado, que é a respeito desse período de transição, de como naquele momento ali de transição do regime escravista para o regime de pleno trabalho assalariado, a temática racial ela é fundamental para organizar o mundo do trabalho no Brasil nos anos 20, marcas que nós encaramos e enfrentamos até os dias de hoje. Portanto, quando a gente fala do direito, quando a gente fala de Estado, fala de economia, da política, os elementos das relações raciais estão presentes. Portanto, é inviável, improdutivo, infrutífero, e, a meu ver, tem uma ausência de rigor como real a gente tentar falar de Brasil, da sua formação e sua constituição, sem tratar das relações raciais. Justamente porque o processo de racialização, e aqui é importante a gente fazer um parênteses, a racialização é um processo entendido não em uma perspectiva biologizante, né? Mas a raça tem uma compreensão política, sociológica. A racialização ela é o processo de inferiorização do outro. Então, o surgimento, podemos dizer assim, da racialização, ela parte a partir do colonialismo no sentido de inferiorizar o outro. Essa perspectiva, nesse processo que nós falamos aqui da transição do Brasil escravista para o Brasil num regime de trabalho plenamente assalariado, isso é fundamental porque esse é um processo que vai buscar inferiorizar a maior parte da população brasileira, que é justamente a população não branca, podemos dizer assim, nos seus mais diversos aspectos étnico-raciais. Dessa forma, a gente está falando da constituição de um mercado de trabalho, do mundo do trabalho no Brasil, marcado diretamente por um processo de inferiorização do outro, ou seja, homens e mulheres das mais diversas marcações étnico-raciais que têm introjetado no imaginário social do conjunto da população e principalmente nas suas instituições, ou seja, no direito, no Estado, na política, na economia, o sentido de inferiorização. Portanto, pensar a formação econômico-social no Brasil, pensar a formação social brasileira, a meu ver, deve estar relacionado diretamente com pensar as relações raciais. E o que isso tem a ver com o marxismo? Como é que o marxismo entra nisso daí? Eu busquei responder dessa forma justamente para compreender que estamos falando dos sujeitos que são inferiorizados, que estão inseridos no mundo do trabalho, são sujeitos trabalhadores, obrigados a vender a sua força de trabalho. Essa transição da escravidão para o trabalho assalariado, nós estamos falando, obviamente que não envolvia somente as pessoas que eram escravizadas, mas o conjunto da sociedade, todo o tecido social brasileiro estava inserido nessa lógica escravocrata. Mas o mundo do trabalho constituído no período já plenamente assalariado, já na Primeira República, ali nos anos 10, os anos 20, as primeiras décadas do século 20, nós estamos falando da classe trabalhadora. E quais são um dos pilares do pensamento de Marx e Engels, portanto, um dos pilares do marxismo para compreender a sociedade moderna, para compreender a produção do valor a partir da venda da força de trabalho. Um dos pilares, inclusive, da possibilidade
né, da potencialidade, que se pode ser uma possibilidade de emancipação e realização de uma transformação social a fim de alterar as relações sociais de produção. São as classes sociais, diretamente a classe trabalhadora. Portanto, o marxismo ele tem como um pilar classes sociais. Não há como a gente falar de marxismo, discorrer sobre a teoria social fundada por Marx, sem falar de classes sociais. E abordar classe trabalhadora, necessariamente, no Brasil, é preciso fazer abordagem sobre as relações étnico e raciais que marcam a existência desses sujeitos. Por que marcam a existência? Porque é preciso a gente entender que classe trabalhadora não é algo em abstrato, sujeitos amorfos, enfim, que pairam sobre nossas cabeças. A classe trabalhadora são homens, mulheres, pessoas de carne e osso que vivem, se relacionam, ouvem suas músicas, vivem em territórios, enfim, passeiam, viajam, têm filhos, não têm, enfim, são pessoas. E essas pessoas e classe social, ela não se define somente, diretamente classe trabalhadora, ela não se define somente por vender ou não vender a força de trabalho, né? Essa podemos colocar que era uma primeira apreensão do processo de fazer-se da classe trabalhadora. Mas esse processo, o reconhecimento, né, a classe para si, ela se realiza a partir de um processo de experiência de classe, que tem necessariamente a venda da força de trabalho, mas não se encerra nesse processo. As suas relações cotidianas enquanto parte dessa classe, e aí da tomada de consciência, do fazer-se enquanto uma classe, essa tomada de consciência que necessariamente implica em antagonizar a classe que a explora, seja no sentido ideológico, político, mas no sentido do seu mover-se, da sua mobilização cotidiana, isso traz para a gente esse processo do fazer-se da classe trabalhadora. E esse fazer-se da classe trabalhadora, esse conjunto de acúmulo de experiências da classe, o racismo compõe essa perspectiva de experiências. Porque, novamente, o racismo ele não é somente ele não é somente a discriminação direta, né, a ofensa individual ou algo do tipo. O racismo ele é um conjunto de mecanismos de dominação no sentido de inferiorizar o outro, ou um outro grupo. Portanto, temos aí o processo de fazer-se da classe trabalhadora no Brasil, essa tomada de consciência é marcado diretamente pela existência do racismo enquanto uma tecnologia de dominação. Dessa forma, para pensar, e aí voltou na pergunta, Antônio, para a gente pensar o Brasil, é preciso a gente pensar a questão racial, as relações raciais que organizam o nosso país. Nesse sentido, as relações raciais elas vão organizar também a classe trabalhadora, a dimensão, o fazer-se da classe trabalhadora. E para isso é preciso que a gente, enquanto marxistas, a gente dê conta de conseguir explicar isso. Não dando conta, as nossas diversas análises elas estarão capengas, ausentes de alguma coisa. Que a gente pode falar de qualquer coisa, mas e aí eu gosto de falar sobre isso porque a gente pode fazer belíssimas análises sem falar do elemento étnico-racial. Mas essas análises elas não vão ter uma correspondência com o que é real. Porque não é porque a gente não falar sobre relações étnico-raciais vai fazer com que elas deixem de existir. Esse é um ponto. Elas seguirão existindo como um mecanismo de construção de inferioridades. E que no Brasil, e aí para mim acho que o racismo ele não é específico do Brasil, as relações raciais eles não são específicas do Brasil, é uma dimensão, e aí acho que é importante ressaltar isso. A gente vai falar muito de Brasil aqui, mas é uma dimensão que compõe o modo de produção capitalista como um todo,
e o seu processo de espraiamento, na relação direta com o imperialismo, inclusive. Mas no Brasil, e aí a meu ver, e é o que eu tentei trazer no livro, e vou tentar trazer agora na minha tese de doutorado, no Brasil isso ganha um gradiente superior, justamente porque nós estamos falando de um percentual de população que é mais de 50% dos brasileiros, que são marcados diretamente pelo componente étnico-racial. Então, classe trabalhadora, todas essas categorias que nós utilizamos, assim, nosso arcabouço categorial está marcado por isso. E aí os mais diversos veios analíticos do marxismo. Vamos falar sobre Estado? Perfeito. A gente tem que falar sobre um Estado que foi constituído a partir da escravidão. A gente quer falar de desenvolvimentismo? Perfeito. A gente tem que falar sobre... temos que falar, então, vamos falar sobre o governo Vargas, então, que tinha como um dos seus ministros, foi ministro da Justiça, se eu não me engano, Oliveira Viana, que dentre as suas diversas obras, ele tratava sobre fazer análises e combinações entre crânios, corpos, enfim, tipos de indivíduos num anseio de buscar um brasileiro ideal, que só assim nós poderíamos desenvolver no nosso país, tal qual as nações europeias do Ocidente eram desenvolvidas, nos termos dele, né? Então, e falar também de mercado de trabalho, temos que falar dos sujeitos que compõem o Exército Industrial de Reserva, dos sujeitos que compõem a população em desalento, dos sujeitos que compõem as piores moradias, as que estão que têm as condições de vida mais rebaixadas. Porque e aí eu deixo a reflexão para quem vai estar nos ouvindo e discorda disso. E é bem tranquilo discordar, não tem problema. Mas qual é, então, a resposta para o rebaixamento das condições de vida desses sujeitos, se não a existência do racismo e do impacto e disso como um pilar que, a meu ver, estrutura o nosso país? Ou isso estrutura a formação do nosso país, ou então estão dizendo por aí que pessoas não brancas têm algum tipo de incapacidade. Porque o que explica? Qual é a explicação? Falta vontade para as pessoas saírem da fome, saírem da miséria, conseguirem alcançar melhores postos de trabalho, ou então são marxistas que têm uma fé na meritocracia no mundo capitalista, né? Porque é isso. Qual é a explicação? Tá faltando um tijolo aí nesse edifício analítico, né? Então, acho que, enquanto marxista, eu tenho muita tranquilidade em crer que pensar as relações raciais está no cerne do nosso arcabouço categorial. Porque pensamos nós tudo que é uma categoria, né? Quem elege as categorias, nós as captamos no movimento real. Mas são categorias que estão presentes no movimento real, produzidas por este modo de produção. Eu não crio isso na minha cabeça. Então, eu deixar de falar sobre isso não vai fazer elas desaparecerem da realidade. Então, a meu ver, falar de relações raciais, questão racial, é falar de formação social brasileira. E falar de formação social brasileira é a gente falar de mundo do trabalho, falar de classe trabalhadora. E para falar de classe trabalhadora, é preciso que a gente fale sobre os sujeitos que compõem essa classe trabalhadora e o processo de experiências que vão incidir no fazer-se, na tomada de consciência, na realização dessa classe. Então, é por aí que eu parto um pouco da minha reflexão, e acho que isso está dentro do arcabouço categorial, não é só marxista, mas marxiano, está em Marx, quando ele fala sobre classes sociais, o processo de a compreensão sobre as classes sociais, ele está abordando sobre isso nas suas obras. Não só nos seus escritos políticos, tá? Porque tem gente que fala, Marx disse isso nos seus escritos políticos, como se aí já cria-se uma diferenciação, né, da análise que ele faz em relação aos escritos políticos. Mas quando ele fala da guerra civil nos Estados Unidos, não um escrito político, ele deixa escrito lá diretamente, Revolução Escrava. Ele critica Abraham Lincoln porque ele fala, arme os escravos.
não só porque ele queria derrotar o sul escravista, mas ele escreve: estamos mirando a revolução escrava. Então isso está presente em Marx e no melhor da tradição marxista. Exato, Gustavo. Obrigado aí pela resposta. E realmente a gente pensar, e eu fico muito feliz de ver essa explicação tua, né, esse debate que está trazendo, porque vai muito de encontro com tudo aquilo que eu acredito assim, como uma análise real da questão social no Brasil. Não tem como a gente falar da particularidade da questão social no Brasil sem trazer também a particularidade desse nosso passado escravista colonial e que tem as implicações no capitalismo independente atual. Então, não há uma separação, não tem como analisar as relações de classe no Brasil sem analisar a questão de gênero, a questão de raça, a questão, enfim, diversas questões que vão compor essa questão social, né? E também eu acho muito interessante quando tem pseudos marxistas, eu vou chamar até assim, que ignora essas determinações do real, nessas determinações da materialidade histórica, porque o próprio Marx e Engels não colocavam como pontos irrelevantes no debate. É só a gente pensar naquele escrito de Engels sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né, como ele vai descrever aquela vivência, aqueles detalhes da classe trabalhadora, as diversas facetas da classe trabalhadora, o que é ser classe trabalhadora. Tem até um camarada daqui de Pernambuco, né, que é Jones Manuel, que ele traz muito sobre um debate recente que ele estava fazendo, que é de como a gente, às vezes, na esquerda brasileira, faz um debate ideal de como se a classe trabalhadora fosse vários brancos de olho azul de macacão numa fábrica, né? E essa não é a realidade da nossa classe trabalhadora. Ela é Eu diversa. entrei numa discussão, até desculpa te interromper, À recentemente, vontade. porque eu vi num grupo de amigos do mundo de esquerda, marxista e tal, e alguém compartilhou um post, eu não lembro de quem, mas é de um dirigente político aí brasileiro, comentando sobre... Mas jogou no grupo assim pra gente debater, né? Que lá a gente... Cada um de um espectro político da esquerda, a gente se encontra no grupo para poder... Todo mundo amigo do movimento estudantil. Como fazendo uma crítica ao 1º de maio, obviamente, né? As mobilizações pelo Brasil totalmente fracassadas, infelizmente, mas construindo na cabeça dessa pessoa de que a esquerda brasileira ela dá uma maior importância ao Dia da Consciência Negra, ao 8 de março, e esquece do Dia do Trabalhador. Aí eu falei assim, primeiro que esse sujeito ele esquece a crise política, enfim, que envolve o movimento comunista, as esquerdas, não só no Brasil, mas pelo mundo, o avançar da extrema-direita. Ainda que ele fosse só isso, mas ele constrói na cabeça dele, a pessoa que afirma isso aí que você falou, um tipo ideal de trabalhador. Porque quando nós falamos do Dia da Consciência Negra, quando nós falamos do 8 de março, então mulheres e negros não são trabalhadores? Porque na cabeça de um sujeito desse é isso. Porque se você está criando se você constrói um antagonismo, você cria como se... beleza, então a luta lá da população negra não é uma luta da classe trabalhadora. É um negócio que não tem correspondência com o real. Então a luta das mulheres não é a luta da classe trabalhadora. Então eu acho que isso tem um pleno acordo com o que você coloca, de que isso parte de um idealismo sobre o que vem a ser classe trabalhadora. E o serviço social, a meu ver, tem na sua tradição, está em parte corroída na sua tradição por esse tipo de pensamento, e é algo que inclusive você falou aí da questão social, que eu venho tentando explorar para minha tese de doutorado, que é para entender um pouco do que o serviço social traz de debate sobre a questão social. E a meu ver, isso está claramente numa perspectiva de que, enfim, os embates entre capital e trabalho surgem no Brasil nos anos 30, ou a partir das greves dali de 17, 22 no Brasil. Porque, a meu ver, e a partir de um farto material historiográfico, não bate com a realidade. Sim. Então, vai lá, Paf.
Não, eu tava. Esse debate sobre as origens da questão social no Brasil, né, a gênese, as protoformas da questão social. Eu estava conversando com um professor aqui da UFPE e a gente estava exatamente debatendo sobre isso, sobre como é ignorado, por exemplo, alguns elementos de organização política da população negra nas docas no Rio de Janeiro, aqui em Pernambuco, aqui no Recife, né, no Porto do Recife, da população negra fazendo greve. Então, dessas greves de não uma classe trabalhadora branca com tradição anarquista que veio da Itália, mas com a população que já estava aqui, que inicia esses trabalhos inicialmente de força de trabalho livre, assim que sai, né, desse período mais constituído oficial da escravidão, e de como a gente ignorou por muito tempo essas pesquisas sobre esse tema e que vem se alastrando um pouco mais essas pesquisas sobre esse material. Inclusive, dentro do serviço social, tem algumas pessoas aí do Rio, outras de Santa Catarina, que estão pesquisando sobre essas primeiras greves de trabalhadores dos portos, que eram, em sua maioria, negros e negras, e aí tem sido um lapso, assim, de um caminho a se percorrer, né? E aí eu vou dar até fazer uma propaganda aqui. Tá para sair um artigo meu na revista Libertas, lá da Faculdade de Serviço Social de Juiz de Fora, que eu fiz em parceria com um colega historiador e que pesquisa sobre o Porto, mais especificamente o Porto do Rio de Janeiro, que foi o tema da tese de doutorado dele. Ele é professor da Universidade Estadual lá de Ilhéus, Estadual da Bahia, lá de Ilhéus, e a gente construiu essa parceria, um artigo super interessante e que tratamos mais diretamente disso que você comentou, da dinâmica do trabalho no Porto do Rio de Janeiro, né? No processo de construção do porto, né? Destruição, construção do porto ali entre 1904 e 1914. E aí o título do nosso artigo é justamente esse, né? Quem construiu o cais do porto? E aí a gente faz uma recuperação de fotos, uma recuperação documental sobre aqueles sujeitos, e que, a meu ver, batem diretamente com o esquema que a gente tem no serviço social sobre o que vem a ser a questão social, né? E é isso que eu vou buscar destrinchar mais profundamente na minha tese, né? Que é justamente tratar e aí eu acho que é bom até fazer um parênteses aqui, de que parte dos debates que vêm sendo feitos no serviço social a respeito desse tema vai no sentido um pouco de demolir o acúmulo histórico da nossa profissão. Eu não parto disso daí, eu acho, inclusive eu tento, a partir do acúmulo histórico da nossa profissão, a gente alargar os horizontes de interpretação que nós temos. Eu acho que esse é o fundamental. É isso, né? A gente sobe nos ombros dos gigantes para a gente poder ver mais, né? Não fosse o Zé Paulo ou a Marilda, por exemplo, para ficar só nos dois, mas gerações e gerações de pesquisadores no serviço social, a gente não teria nem... A questão social não seria nem o nosso objeto de intervenção, né? A gente seria qualquer outra coisa aí, como é o serviço social em diversos outros países. Temos exemplos aqui na América Latina, não nos faltam. Então, a partir desse acúmulo desses intelectuais, e aí é isso, não discordando historicamente do debate que eles fazem, mas parto das premissas categoriais que eles trazem. Então, vamos lá, vamos pensar a questão social como sendo a contradição entre o capital e o trabalho, a exploração capitalista, né, sobre a força de trabalho, a intervenção a resposta política da classe trabalhadora organizada, né? Ou seja, a mobilização da classe trabalhadora e tudo mais, e as respostas do aparelho estatal. A meu ver, tudo isso aí está encaixado quando a gente fala nas obras do Porto do Rio de Janeiro. Primeiro porque eram trabalhadores assalariados. E aí, tanto as fotos que tive acesso, e a gente vai divulgar, vai estar no nosso artigo, isso já tem uma farta documentação historiográfica sobre o tema. E aí, até para fazer jus, né, esse artigo escrito com Tiago Mantuano, historiador, está explícito a existência ali diretamente de uma marcação étnico-racial naqueles sujeitos, seja a partir das fotos, seja a partir também dos recortes de jornais, das matérias de jornais, enfim.
tudo isso, seja também a partir dos dados de informações sobre os moradores das regiões do Rio de Janeiro, né? Ali os bairros da Saúde, que hoje se convencionou a conhecer como sendo a pequena África no Rio de Janeiro, num bairro portuário. Então, eram sujeitos que moravam nessas regiões e que, como você bem falou, acumulavam experiências de luta desde os períodos escravocratas, da escravidão. É o processo da experiência de classe, né? Esses sujeitos, eles não viraram revolucionários do dia para a noite, eles são experiências acumuladas no seu fazer-se enquanto classe trabalhadora. Então, a experiência, a exploração capitalista está ali presente, né? Porque a firma, a empreiteira que construiu aquilo ali não era uma ONG, né? Foi uma empreiteira inglesa contratada pelo Estado brasileiro. E aí as informações, a gente tem acesso aos relatórios que mostram os valores de salário que cada categoria de trabalhador ganhava e tudo mais. O segundo ponto, sobre a organização daqueles sujeitos, temos os dados das greves protagonizadas por aqueles sujeitos no Porto do Rio de Janeiro. E é bom citar que eu falo do Porto do Rio de Janeiro não pelo Rio de Janeiro em si, mas porque o Rio era a capital do país naquele momento, e o Porto do Rio de Janeiro era uma das principais obras de infraestrutura do mundo naquele período. Então não é algo assim aleatório, não é uma obrinha, é uma obra que mudou para sempre aqui de 1914, né, até os dias de hoje, a face do que é o Rio de Janeiro. Então, é uma obra de grande monta. Se eu não me engano, o dado é de a maior obra de infraestrutura do hemisfério sul e uma dos maiores do mundo naquele período, e que mobilizou, enfim, enormes recursos humanos e de capital também. Então, nós temos greves naqueles momentos. Inclusive, uma das principais preocupações do Estado brasileiro e da empreiteira era de atraso na obra, era com greve. Então, não significa que já tinha greve antes. As pessoas já faziam greve, lutavam, se organizavam. Porque os escritos de preocupação datam de antes da obra começar. E com a obra em curso, tem greve. Com a obra em curso, tem fundação de sindicato. Antes da lei de sindicatos, que é de 1907, se eu não me engano, já existia sindicato. Inclusive, uma das fotos que vai estar no nosso artigo tem a bandeira do sindicato aparecendo. Então, tem organização desses sujeitos, tem mobilização. E um dos temas importantes que esses sujeitos reivindicam e que faz parte e aí entra como resposta estatal também, luta dos trabalhadores e resposta estatal, é da exigência de que parte dos trabalhadores das obras fossem trabalhadores, os ditos nacionais, que existia esse processo de experiência, construiu uma série de contradições nas relações dos trabalhadores nacionais versus aqueles imigrantes, né? No caso do Rio de Janeiro, muito especificamente de portugueses que chegaram no Rio na transição ali, do século XIX para o século XX. Então tinha essa contradição, esse choque de experiências entre os trabalhadores nacionais e os estrangeiros naquele caso. O que isso quer dizer? Que nós temos, a gente consegue captar esses três traços daquilo que a gente tem como pensar a questão social no Brasil, né? Só que isso não fica restrito ao que era o Rio de Janeiro, né? Você falou aí do caso das obras do Porto do Recife, uma série de outros empreendimentos, lembrando que eram empreendimentos patrocinados pelo Estado brasileiro, que tem essa recorrência. Então, o meu interesse nesse ponto não é da gente mudar a régua do serviço social, né? A régua histórica, a sair dos anos 30, mas colocar para trás. Eu acho que isso não é que seja improdutivo, mas eu acho que o fundamental é a gente compreender que a questão social no Brasil, ela não surge nos anos 30. Luta de classes no Brasil, ela não surge com as greves em São Paulo. Os trabalhadores negros, herdeiros dos trabalhadores escravizados, se organizavam, se mobilizavam, faziam luta e tinham conquistas. Ponto. E aí, trazendo à baila aí o Clóvis Moura, eles eram o tema da agência, né? Eles eram sujeitos que tinham uma agência política. Então, eles lutavam, reivindicavam, resistiam, derrotavam, ganhavam, enfim. Eles tinham esse sentido da agência na sua mobilização. E eu acho que esse estudo de caso aí sobre o Porto nos ajuda a evidenciar isso até pela sua importância histórica, nesse caso. É isso mesmo, e é muito bom a gente
ver que está avançando essas pesquisas. Tem até um outro artigo que eu li, não vou lembrar o nome agora, nem os autores, mas eu vou deixar nos comentários qual é, que fala também sobre um pouco dessa dimensão de uma historicidade ampliada do que vinha a ser as lutas da classe trabalhadora. E também, inclusive, são autores cariocas que falam também sobre essa experiência no Rio. Tô traindo minha pernambucanidade, lendo muita coisa do Rio de Janeiro. Mas vamos lá para a gente traçar um pouquinho outra pergunta aqui. E aí, aproveitando, né, que você fala o nome de Clóvis Moura e tal, eu acho que são autores essenciais para a gente ampliar também o debate sobre a TMD, né? Eu acho que a Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos e o próprio Rui Mauro, eles deixam um pouco a escapar esse debate sobre as relações étnico-raciais no Brasil, mas que elas podem ser completas por Clóvis Moura, por Lélia Gonzalez, né, por Safiotti, que podem complementar essas categorias que são elencadas pela TMD. E aí eu venho trazer uma pergunta aqui que tu também fala muito nos artigos que eu li, que é a noção da superexploração da força de trabalho aliada à noção de racismo estrutural. Né? A gente vai ter essa composição dessa classe trabalhadora latino-americana, né, mas falando aqui do caso do Brasil, que vai ser super explorado na sua força de trabalho, vai ter um sobretrabalho aí nas suas relações de exploração dessa força, e aí isso vai causar algumas particularidades, né, um aumento do exército do estado de reserva, um salário que não vai compor as necessidades sociais de maneira absoluta aqui entre aspas, né? E diversas outras expressões da questão social que vão ser particulares dessa realidade dependente. Mas aí a pergunta que fica é como aliar essa noção do racismo estrutural com a superexploração da força de trabalho. Dá para aliar essas duas noções, né? O racismo estrutural que está muito em voga depois dos livros do Silvio Almeida, um debate que vem sendo muito trazido nas redes sociais, em debate na televisão, né? Já virou até chavão troncho para justificar racismo. Ah, é porque é racismo estrutural. Eu estou parte do racismo estrutural, então ignorem minha fala Estou racista. sofrendo de racismo estrutural, né? Exato. Que a Vanessa E aí, Camargo não nos ouça. a alfabetização aí, a torta e a direita. Então, como aliar a noção de racismo estrutural com a superexploração da força de trabalho? Então, primeiro, eu acho que você toca num ponto, Antônio, que eu acho que é importante, que é um pouco isso, falo com tranquilidade, que é da limitação da elaboração dos intelectuais. E, de fato, na elaboração, principalmente de Rui Mauro, que é quem mais se aprofunda nisso, e, desculpa, principalmente de Rui Mauro, que é com quem eu faço um diálogo maior no livro, né? Fiz na minha dissertação e agora na minha tese vou avançar com um diálogo, ampliar também, não que eu não tenha feito, mas o debate principal era junto com Rui Mauro. Agora com Vânia Bambirra, e inclusive deixar o convite aí, sigam o Memorial Vânia Bambirra no Instagram, que produz, é um memorial que tem lá na Escola de Serviço Social da FRJ, organizado pela professora Carla Cecília, e o Carla Cecília Ferreira e o Matias Lucy. Tem materiais interessantíssimos, enfim, divulgação de cursos e etc. sobre a Vânia Bambirra. Inclusive, assistam a série documental documental e biográfica que o Memorial produziu sobre a Vânia Bambirra. Tem no YouTube, tá? Então, vamos lá. Eu acho que tem uma lacuna, de fato, para a gente pensar a superexploração. Existe uma lacuna da temática das relações raciais para pensar com a superexploração. Nem Rui Mauro, nem Vânia, nem Teotônio se debruçam diretamente sobre isso. Em Dialética da Dependência, onde Rui Mauro vai primeiro traçar, podemos dizer assim, os rasgos fundamentais sobre o que vem a ser isso, ele dá alguns insights sobre esse ponto, fala sobre a impossibilidade da superexploração num regime escravista, da diferenciação da superexploração com servidão,
fala inclusive da importância do regime escravista no Brasil na produção de alimentos, que propiciou com que a América Latina, não só o Brasil, ele fala da América Latina, tivesse uma participação coadjuvante na passagem da mais-valia absoluta para a mais-valia relativa nos países da Europa Ocidental, principalmente Inglaterra, França, Bélgica, nos países propulsores do capitalismo no mundo. Então, não é que ele tenha ignorado por completo essa dinâmica, mas ali era um ensaio, 39 páginas, ele não se aprofundou basicamente em nenhum tema, é um texto curto e muito denso, você vai lendo e vai se perdendo, mas isso também não é tema não estamos aqui para inocentar nem para culpar ninguém. Ele não aborda diretamente os vínculos e tentáculos de relações raciais com superexploração. Então, inclusive, esse foi um dos desafios que eu, ao estudar o tema, tentei me colocar para poder pensar, e que tem uma série de outras pessoas que vêm fazendo isso também, dentro do serviço social, fora do serviço social também. A gente vem tendo, felizmente, né, o serviço social vem sendo linha de frente nessa oxigenação do marxismo a nível nacional, seja numa retomada de diálogo com a TMD, a Teoria Marxista da Dependência, seja numa recuperação dos escritos do Clóvis Moura, o serviço social vem sendo muito importante nisso também, e na construção de diálogos entre marxismo, as relações raciais e a TMD em geral. O serviço social vem sendo, que a gente critica bastante, né, mas o serviço social vem tendo uma participação muito importante, protagonista nesse ponto. Portanto, o que eu partia do entendimento da superexploração, que era, em última instância, o entendimento das suas 4 manifestações, né? O pagamento da força de trabalho abaixo do seu valor normal, jornada de trabalho acima de limites normais, intensidade da força de trabalho acima de limites normais e a violação do valor histórico e moral da força de trabalho. Essas são as 4 manifestações que o Rui Mauro Marini escreve lá no Dialética da Dependência, sobre como sendo o que vem a ser a superexploração, e basicamente a partir daí vai se desdobrar um processo de rebaixamento nas condições de vida dos trabalhadores. E aí que eu vou falar especificamente do Brasil, mas ele está tratando dos países dependentes, entendendo o conjunto da América Latina. Eu comecei a fazer uma recuperação do que vem a ser a superexploração, de fato. E a partir disso eu cheguei num ponto em que eu não conseguiria fazer essa recuperação da categoria, das conexões internas da categoria, sem abordar as relações raciais. Porque o Rui Mauro, ele chega nessas 4 manifestações da superexploração, entendendo que a América Latina, no caso o Brasil, tem uma integração subordinada ao mercado mundial. Então a gente está falando do mercado mundial, nível de abstração lá em cima, uma integração subordinada que, dadas as relações de produção aqui no Brasil, então ele não nega a dimensão da escravidão, tanto que ele vai falar da participação coadjuvante na passagem da mais-valia absoluta para a relativa. Dada as condições de produção, as relações de produção aqui no Brasil, nesse período, então estamos tratando de meados do século XIX, os países dependentes, no caso o Brasil especificamente, a gente está falando dele, vai ter uma perda de valor no intercâmbio de mercadorias. Então isso vai se desdobrar no que ele aponta como um intercâmbio desigual de mercadorias. Perdemos valor. Ele vai citar uma série de elementos que explicam essa perda de valor. O que é importante para a gente é de entender que essa perda de valor, as burguesias nacionais vão constituir o que ele vai apontar como sendo um mecanismo de compensação. Ou seja, dada essa perda de valor nas trocas mercantis, as burguesias dependentes desenvolvem, e aí pode parecer mecânica a forma como eu estou falando aqui, tá? Mas a abordagem num livro é completamente diferente do que aqui, num podcast. Temos
passa a vigorar esse mecanismo de compensação ao que ele vai apontar como sendo a superexploração, ou seja, uma forma de repor o valor perdido com o intercâmbio desigual de mercadorias, o qual essas burguesias dependentes vão ferir a classe trabalhadora das suas próprias nações. Então, dado que perdem valor nas relações com as nações de capitalismo avançado, é preciso repor essa perda de valor, sugando o valor da força de trabalho. E o Rui Mauro Marini ele vai entender que um dos mecanismos fundamentais da existência, um dos pressupostos, né, no meu livro eu trato como um pressuposto fundamental da existência da superexploração, e aí analisando os países dependentes, é a existência de um avolumado exército industrial de reserva. E aí, para mim, foi a chave fundamental para entender, relacionar superexploração com relações raciais. O Rui Mauro ele fala de um avolumado exército industrial de reserva. Exército industrial de reserva que nós já conhecemos a sua importância para o modo de produção capitalista desde lá em Marx, que regula o valor da força de trabalho. Regula, nesse caso, no sentido negativo sempre, né? Portanto, esse avolumado exército industrial de reserva, que o Rui Mauro trata, vai regular e vai pressionar negativamente o valor da força de trabalho. E aí, entendendo esse exército, e aí passo a entender também, trabalho no livro, a noção mais ampliada de exército industrial de reserva, né? O conjunto de trabalhadores, aí o Clóvis Moura é muito importante, o Florestan Fernandes é muito importante, como conjunto de trabalhadores que não estão inseridos em relações formais de trabalho. Formais não é uma carteira assinada como nos termos de hoje, né? Mas em relações de períodos mais longevos, de compra e venda da força de trabalho no mesmo estabelecimento, no mesmo empreendimento e tudo mais. Com sujeitos que estão em situação de desemprego, em subemprego, em desalento, em miséria forçada, uma ociosidade forçada, etc. E ao analisar a régua histórica desses grupos que eu mencionei, é impossível a gente não perceber o recorte étnico-racial que vai compor isso. Então, portanto, a vigência da superexploração da força de trabalho no Brasil, ela está marcada não só por um avolumado exército industrial de reserva, mas por um exército industrial de reserva que é avolumado e, principalmente, racializado. Essa racialização e a existência desse exército industrial de reserva, e daí o Clóvis Moura, para mim, ele é incontornável para a gente debater sobre isso, ele tem as suas origens nessa transição do mundo do trabalho no Brasil, do mundo do trabalho escravista para o mundo do trabalho assalariado, que é o que o Clóvis Moura vai apontar lá no Dialética Radical do Brasil Negro, como sendo o escravismo tardio, que ele vai trazer ali, o que ele vai chamar dos acontecimentos jurídicos políticos, que vão, de alguma forma, não organizar a transição, mas construir, consolidar em alguma forma para que tudo mude sem nada mudar. Então, ele marca isso de 1850, né, a Lei Eusébio de Queiroz, proibição do tráfico, para 1888, com a abolição da escravidão. Então, eu busco, ao longo do livro inteiro, construir essa relação entre o Clóvis Moura, para compreender como o Estado brasileiro foi fundamental para racializar esse exército industrial de reserva, e com o Rui Mauro entender esse exército industrial de reserva como extremamente funcional para o rebaixamento das condições de vida e trabalho do conjunto da classe trabalhadora. E aí eu acho que é uma chave muito importante, que a superexploração ela não é a degradação do trabalho. Essa é uma compreensão equivocada do que vem a ser superexploração. Ela pode ser a degradação do trabalho, mas ela não é somente a degradação do trabalho. Um engenheiro da GM, ele é superexplorado aqui no Brasil. Ele é superexplorado. Ele vende a sua força de trabalho por um valor abaixo do que deveria ser vendido. Do que vende o mesmo engenheiro cumprindo a mesma função na matriz da empresa. Ele trabalha mais horas, recebe menos de maneira mais intensa.
Isso é superexploração. Então, essa relação entre racismo e racismo estrutural, porque eu parto de um diálogo também com o Silvio Almeida, quando ele fala do racismo como existente a partir do direito, do Estado, da política e da economia, que se combina com o que o Clóvis Moura vai falar dos acontecimentos jurídicos políticos que vão moldar esse Estado nacional. Logo, a existência da superexploração no Brasil não é que sem o racismo, sem esses acontecimentos jurídicos e políticos, a superexploração não iria existir. Ela seguiria existindo porque ela está conectada com o mercado mundial, a integração do Brasil ao mercado mundial. Mas ela teria uma maior dificuldade para se consolidar da forma como ela é consolidada. E aí faço isso também, essa compreensão, a partir dos mecanismos de um debate muito forte sobre ideologia e consciência, trazendo um diálogo com uma série de interpretações do Brasil e da sua classe, do seu povo, que vem desde o final do século XIX até os anos 30, mais diretamente, no sentido de, como falei na primeira pergunta, elaborações que têm o sentido de inferiorizar essa população, a população negra, a população não branca em geral. Portanto, a existência do racismo ela tem uma funcionalidade para a vigência da superexploração. Então, a superexploração ela encontra um terreno fértil para existir no Brasil. Ela segue existindo nos outros países dependentes também, com os mecanismos de racialização, de racismo que existem em outros países, mas no caso que eu estudo, no Brasil, essa transição do mundo do trabalho e da escravidão para o trabalho assalariado, a meu ver, ela é fundamental. E aí se torna fundamental para a gente também do serviço social, porque a gente acaba captando ali elementos, traços da questão social também, né? Então, dá para a gente construir muitos estudos de caso sobre momentos importantes desse período histórico. Então, ao meu ver, para a gente falar da superexploração no Brasil, é fundamental que a gente fale sobre as relações raciais. Novamente, não são somente os trabalhadores brancos que são superexplorados. O conjunto da classe trabalhadora no Brasil, ela é superexplorada. Mas a existência do racismo tal qual ele existe no Brasil, isso aprofunda, isso agudiza, melhor dizendo, a superexploração. Justamente porque nós não estamos falando de um contingente de população negra como nos Estados Unidos, 13%, 15%. Nós estamos falando de mais de 50% da população que enfrenta no seu cotidiano as mais diversas manifestações racistas, seja expressões individuais, seja nos termos do Silvio Almeida, a partir do direito, do Estado, da política e da economia. Dessa forma, a superexploração ela acaba por rebaixar, visto que nós vamos trabalhar mais horas, receber menos, de forma mais intensa e com uma violação do valor histórico e moral do valor da força de trabalho. Portanto, nós vamos ter uma condição de vida muito pior no conjunto dos países dependentes. Então, entendo que a superexploração ela tem que ser analisada nos termos também das relações, junto com as relações raciais, pois sem isso a nossa análise ela vai carecer de elementos. Porque, novamente, a superexploração ela não existe num ambiente também, num mundo em abstrato, num mundo idealizado por nós. Ela vai corroer as nossas forças vitais, né? Porque é disso que nós estamos falando, da força de trabalho. Corrói nosso fundo de vida, corrói nosso fundo de consumo, porque a gente tem que trabalhar mais, a gente tem menos tempo para descansar, a gente se alimenta pior, tem um lazer pior, descansa pior. Então, isso vai piorando as nossas condições de vida no momento e em termos futuros também. E esses sujeitos então, novamente, não é que somente a população negra é superexplorada, mas é que o processo de racialização da classe trabalhadora no Brasil vai agudizar as relações de superexploração. Então, esse é o nexo que eu tento construir no livro. Perfeito. E
Recentemente eu estou participando do lançamento de um livro no qual eu escrevi um capítulo sobre capitalismo e prisão, né? O sistema prisional no capitalismo. E é muito interessante a gente pensar nesses termos da ideologia, né, e do nível de consciência, e aí puxando para esse debate sobre a TMD e as relações raciais, porque a gente vai ter esse processo de encarceramento em massa, né, até utilizando um pouquinho dos termos de Louis Vacan, de como ele vai trazendo desse estado penal, né, e também trazendo um pouquinho sobre Angela Davis, que vai pensar sobre essa racialização da indústria do encarceramento em massa. Então é muito interessante a gente pensar esses termos, e aí tem um termo que a Vânia Bambirra usa, que é os mecanismos acumulativos de dependência, né? Que a gente pensar essa dinâmica de relações raciais como um desses mecanismos acumulativos de dependência. Então isso vai permear essa superexploração da força de trabalho. E eu estava conversando um tempo desse, participando aqui em Recife, de um curso sobre questão social e dependência, e aí o professor que estava ministrando, o Eduardo Mara, inclusive, se ele estiver vendo, um abraço depois, ele me chamou a atenção de como, nas relações dependentes, até elementos básicos que não são informais em outras dinâmicas de relações capitalistas, como, por exemplo, um serviço de mecânica. A gente consegue aqui ver em qualquer esquina uma garagem que vai servir como um elemento de mecânica, que em outro país esse serviço não é tão informalizado. Esse serviço parte de uma empresa que presta serviço de mecânico, que contrata a mão de obra oficial, seja ela de carteira assinada ou não, mas que vai ser um trabalhador assalariado. E já aqui no Brasil, por exemplo, a gente consegue ver na esquina da sua casa um rapaz que está desempregado, mas que sabe fazer algum serviço de mecânica, que abre ali um bicozinho de como para tentar realizar essa força de trabalho. E de como isso vai gerando um mercado informal de trabalho, de pessoas que estão em desalento, e que hoje a gente tem essa excrescência, né, que é o IBGE contando o trabalho informal como trabalho regular, né, para escapar ali, não está desempregado, mas está em trabalho informal, e como o grau de trabalho informal tem crescido cada dia mais nessa dinâmica da nossa vida para a reprodução da força de trabalho no Brasil, né? Então, isso vai estar muito aliado a essa parte do racismo estrutural, aliado à superexploração da força de trabalho. E são elementos centrais para a gente pensar um pouquinho sobre a classe trabalhadora no Brasil. E aí já... fala. Não, total, porque eu gosto muito. Isso que você falou é interessante, porque é algo que me marcou muito quando eu comecei a me inteirar dos escritos sobre TMD e tudo mais. No livro que o Matias Lucci lança em 2018, se não me engano, sobre a atualização, né, da teoria marxista da dependência, se eu não me engano, não sei se é no prefácio, na introdução, logo no início do livro, ele fala sobre não é por acaso que os países dependentes concentram o maior número de favelas do mundo, e as cenas que nós vemos de esgoto a céu aberto, isso se combina com isso que você falou, casos de dengue, que nós estamos passando no Brasil agora por uma epidemia de dengue. E a gente vai vendo no jornal as orientações sobre dengue e tudo mais, sobre como combater a dengue. Não é tal igual o Covid, que exige um nível de desenvolvimento tecnológico para que se produza uma vacina em massa e etc. e possa vacinar milhões de pessoas. O básico da existência da dengue tem a ver com condições mínimas de saneamento, condições de garantia mínimas das condições de vida, de moradia, de condições de trabalho, que vão garantir condições mínimas e dignas para que os sujeitos, né, os trabalhadores, homens e mulheres, possam se reproduzir. Então, e aí é algo que a dependência traz, né, que é da normalização. E aí acho que se combina, né, dependência com o racismo, da gente acaba construindo a normalização de uma série de violações. Então, a epidemia de dengue, ela é normalizada. A existência de um amplo mercado de trabalho informal, degradante, ela é normalizada.
Então, uma série de violações que num país não dependente não é normalizado. E aí o sujeito libera a Lloyd, vai para a Europa e vê que não tem nada disso, ele fala, mas lá é diferente, pô, é óbvio que lá é diferente, lá não é dependente, lá não tem superexploração, vê a média salarial daqueles sujeitos, mas é por conta da produtividade. Não é por conta da produtividade. Não é por conta da produtividade. Então, eu gosto sempre do exemplo sobre, novamente citando a GM, né? Quando teve a crise de 2008, a GM, a matriz da GM faliu, enquanto a GM do Brasil fazia remessas de lucros em quantidades enormes, enquanto a matriz estava quebrada. E é a mesma empresa, com a mesma organização institucional e etc. Isso, inclusive, desmonta um pouco, quando a gente começa a estudar a dependência, alguns mitos que uma certa perspectiva desenvolvimentista acaba a gente acaba sempre atacado, né? Quando a gente tem até um livro lançado recentemente da professora Marcela Soares sobre dependência e escravidão. Ela é uma professora de serviço social da UF, aqui lá em Niterói, e que pesquisa sobre escravidão contemporânea, né, escravidão moderna. Ela traz uma reflexão interessante sobre muitos casos de trabalho análogo à escravidão em fazendas, né? E aí, na cabeça do sujeito, ele cria uma diferenciação, né, entre mundo rural versus mundo agrícola, indústria versus fazenda rural. E a Marcela expõe isso falando, muitos dos casos de trabalho na escravidão são em fazendas que são controladas por empresas como a Volkswagen, como o Bradesco, com empresas que são verdadeiras indústrias da produção agropecuária. Então, ou seja, não há essa dicotomia, essa cisão entre a indústria vai resolver todos os nossos problemas, os males como se fosse a tábua de salvação da dependência, né? Então, a ler, estudar sobre a dependência ajuda a gente a, não digo desconstruir mitos, né, mas a gente colocar o pé no chão sobre os limites que o desenvolvimento capitalista pode nos fazer acreditar em determinado momento. Então, já para a gente começar aqui a encerrar, né, esse episódio de hoje, eu venho trazendo nos últimos 2 episódios, né, sobre teoria marxista da dependência e serviço social, que está lá a parte 1 e 2. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste. Mas o que é que a TMD, na tua opinião, Gustavo, já que a gente já trouxe aqui tantos elementos, né, como a superexploração da força de trabalho, essa troca desigual, né, de recursos entre, se a gente pudesse chamar nos termos lá de Gunder Frank, entre metrópole e centro, como é que a TMD pode auxiliar o serviço social nessa noção ou nessa análise da questão social e dos elementos próprios da dinâmica do trabalho do assistente social, né, seja nas políticas sociais, em tempos de ultrafinanciarização, né, da economia, como a TMD, na tua visão, pode auxiliar o serviço social? E aqui, só deixando uma dica também para quem está assistindo, está ouvindo, tem 2 números em 2 revistas diferentes que tratam sobre serviço social e TMD. Tem na revista Serviço Social e Sociedade um número recente, acho que é do ano passado, que trata sobre os 50 anos da dialética da dependência de Rui Mauro Marini. Então tem lá diversos artigos que estão tratando sobre serviço social e TMD, e na revista Temporais também do ano passado tem um número que trata só sobre também essas aproximações de pesquisadores e pesquisadoras sobre a TMD e serviço social. Então, se vocês tiverem curiosidade, tem aí os artigos do Gustavo, o livro que a gente vai sortear no final, e esses escritos nessas 2 revistas. Então, segue lá para poder atualizar um pouquinho sobre o debate TMD, caso você ainda não tenha adentrado nesse debate no mundo do serviço social e da própria TMD. Eu acho que a contribuição, a meu ver, fundamental da TMD para o serviço social, e para pensar a questão social primeiro, é que a TMD ela traz uma visão original e criativa para a gente pensar a particularidade latino-americana e, no nosso caso, o Brasil. Então, a partir de todo o arcabouço categorial do marxismo, eu acho que o Rui Mauro Marini, acho que é o último parágrafo da introdução do Dialética da Dependência,
ele comenta que ele faz uma diferenciação, na verdade, né, uma frase muito feliz dele sobre o que é o rigor teórico-metodológico versus dogmatismo. E que qualquer limite para o processo investigativo nada tem de rigor. É, na verdade, dogmatismo. Então, o Rui Mauro ele faz uma defesa do rigor teórico-metodológico por entender que o rigor ele nos dá uma abertura para a compreensão criativa e original do movimento real. Então, acho que a TMD ela nos dá armas teóricas muito importantes, não se encerram nela, mas nos arma teoricamente de forma fundamental para a gente compreender o nosso país, a realidade brasileira, o solo latino-americano, que é daí que a TMD pensa. Rui Mauro, Teotônio, Vânia, pensadores fundadores da teoria marxista da dependência, escreveram seus escritos fundamentais a quente, em meio à ditadura brasileira, foram para o Chile, em meio à ditadura chilena, porque foram também golpeados lá, foram para o México, perseguidos, enfim, rodaram a América Latina, então pensaram a partir dos embates teóricos a quente, dos embates políticos com suas vidas, de seus filhos e suas famílias em risco. Então eles estão pensando do solo latino-americano de forma original, criativa e muito rigorosa, teórico-metodologicamente. Então é fundamental para a gente pensar para o serviço social. E também, e aí, eles pensam não só teoricamente, eles conseguem compreender isso a partir, acho que faço um chamado novamente para quem quiser assistir o documentário da Vânia Bambirra, documentário biográfico, são cerca de 15 episódios, muito, muito tranquilo de assistir, dá para maratonar rapidinho, são episódios com 15, 20 minutos, em que é uma produção intelectual densa, rigorosa, profunda, mas uma produção militante. É uma produção que tá ali no ferro e fogo a todo momento. Então, eu acho que e ajuda, a meu ver, enquanto assistente social, nas mais diversas áreas de atuação, a gente não ter uma visão, fugir, né, do fatalismo e do messianismo. Acho que a dependência nos ajuda a entender isso, os dilemas do cotidiano. E é isso, do porquê que no Brasil nós temos mais favelas do que em outras partes do mundo. Por que a fome assola o solo brasileiro? Nos ajuda a ter uma compreensão de não tirar as responsabilidades dos governos, não é isso, mas de compreender os limites das políticas sociais, de compreendermos as possibilidades conjunturais de intervenção enquanto assistentes sociais e de transformações nos diversos lugares onde a gente vai estar intervindo, nas diversas instituições. Então, acho que do ponto de vista teórico-metodológico, político-militante, ético-político, a TMD ela tem muito a contribuir com o serviço social. E parte do resgate que a TMD vem passando nos últimos 10 anos passa muito pelas elaborações de professores, de estudantes, enfim, de pessoas que estão de alguma forma ligadas ao serviço social. Isso é muito importante, mostra que a gente está conectado com, a meu ver, uma das veias mais dinâmicas intelectualmente do marxismo brasileiro, e que foi vilipendiada, não por acaso, por tendências que se mostraram futuramente desastrosas para o nosso país, aprofundar a dependência. Não por acaso o Rui Mauro Marini ele debatia diretamente com Fernando Henrique, com José Serra, que deturparam a TMD. E também com intelectuais do que hoje passou a virar moda do novo desenvolvimentismo, né? Como é o caso de alguns intelectuais da Escola de Economia de Campinas. Então, Rui Mauro ele não está nem de um lado nem do outro, ele está pensando de forma original, Vânia Bambirra também, Teotônio, sempre conectados ao que melhor tinha de produção intelectual, de força militante na América Latina. É a Vânia Bambirra pensando a Revolução Cubana, debatendo, polemizando com intelectuais da guerrilha sobre o que era a Revolução Cubana, sendo premiada em Cuba e por Fidel, inclusive, tá?
Então, o livro dela sobre uma releitura da Revolução Cubana. Então, Rui Mauro Marinho, da mesma forma, Teotônio sendo reverenciado em todo o mundo, circulando como um grande intelectual militante. Então, acho que essas são as contribuições fundamentais da TMD. A originalidade, o rigor e a forma criativa de pensar a América Latina e o Brasil especialmente. Porra, bom demais. E fico feliz, né, de ver alguém tão jovem como tu, Gustavo. Não que eu seja velho, né? Também sou jovem, mas é muito bom ver esse espírito jovem dentro do serviço social trazendo esses novos debates, né? Tem autores e autoras jovens, pesquisadores e pesquisadoras que estão trazendo, como tu bem falou, esse espírito e trazendo bem aquilo que as diretrizes curriculares do serviço social pedem, né? Que é esse processo de inovação, de conhecer a realidade brasileira e de ampliar, como tu já bem falou, não ignorando os debates que já foram feitos dentro do serviço social, que são importantíssimos, né? A gente tem trabalhos magníficos tratando um pouquinho não, né? Muito sobre a dinâmica da realidade brasileira, da dinâmica de incorporação do serviço social a tais espaços, espaços de trabalho, espaços de política social, de construção dessa realidade brasileira até hoje, mas que é necessário ampliar esses horizontes, seja por novos conceitos teórico-metodológicos ou reavivando conceitos já antigos. Então é muito interessante ver esse teu trabalho, parabéns pela pesquisa, né? Sucesso aí na pesquisa do doutorado, que em breve nós tenhamos mais uma tese aí para afirmar a posição nesse âmbito do serviço social, e sucesso profissional também como professor, né? Sua didática é muito boa, dá para entender perfeitamente tudo aquilo que você tenta trazer, né? De forma clara, concisa, então muito obrigado por ter topado participar aqui. Estou tentando já trazer o Gustavo há um tempinho. Então é muito bom tê-lo aqui no podcast. Essa iniciativa aqui do podcast é tentando exatamente trazer os debates dos novos autores de serviço social para a gente conhecer, debater, criticar e conhecer um pouquinho e compartilhar com todo mundo um pouco do conhecimento dentro do serviço social. E aí, vamos finalizar aqui. Eu deixo o espaço para tu finalizar também, já fazer mais propaganda do livro, que aí também já deixa sinalizado aqui que a gente vai fazer o sorteio lá na página do Instagram do podcast. Eu vou tentar aqui ver com o Gustavo como é que a gente vai fazer para sortear. E fica à vontade para ter o momento final de espaço aqui no podcast. Então, primeiro agradecer bastante o Antônio, não só pelo convite, mas pela paciência também, né? Porque a gente vem conversando um tempinho já para realizar essa conversa e minha vida tá, falei em off, tá atribulada, é mudança para cá, mudança para lá, tá difícil, mas estão sendo pelo menos mudanças no sentido positivo da vida, né? De melhorias nas nossas vidas e tudo mais. Então, fico feliz muito de estar aqui no podcast, da nossa conversa, do tema que a gente conversou aqui, pela sua iniciativa. Acho que muito se fala, né, sobre divulgação científica, esse tipo de coisa, e acho que você vem conseguindo realizar isso, de certa forma, fazendo isso de uma forma inovadora para o serviço social, porque, inclusive, eu, nessas minhas andanças aí pelo país, eu sou meio viciado em podcast, em ouvir coisas. Qualquer coisa eu gosto de ouvir. Tem que ter alguma coisa no meu ouvido para dar uma corrida, para ir para academia, para lavar a louça. Tem que ter alguma coisa eu ouvindo. Cara, é muito difícil achar coisa sobre o serviço social. Não tem. Tem, mas é muito difícil achar. Porque é isso, tem, aí você ouve 1, 2, 3, aí não tem continuidade e tudo mais. Então, óbvio, são projetos difíceis. Então, acho que a sua iniciativa é muito interessante, muito positiva. Ocupa um espaço muito importante aí nas redes, nesse espaço de divulgação científica, não só no serviço social, mas por temas mais amplos, né, do âmbito do pensamento crítico. Então, te parabenizar aí pessoalmente por essa iniciativa. Já sou fã. E falar que o nosso bate-papo aqui foi muito interessante. Essa série que você vem produzindo aí sobre o TMD é importante também. Acho que o serviço social vem dando passos super interessantes. Sobre o livro, divulgação, ele ainda segue à venda e vai seguir por mais um bom tempo.
Ele pode ser encontrado na página da editora, né? Editora Apres, Superexploração e Racismo no Brasil, Diálogos e Questões, mas em qualquer e-commerce aí da internet vocês encontram ele também. Vai na Amazon, digita e compra, vocês conseguem lá diretamente, que aí vocês pegam o melhor preço, sempre tem descontos e etc. E no Impes desse ano estarei lá presencialmente fazendo um momento de venda e tal, e o contato com as pessoas é muito importante sobre... Então vamos nos ver em Fortaleza. Com certeza. A gente vai se ver em Fortaleza, no Impes, tomar aquela cerveja e trocar uma ideia que é sempre necessária. Então, agradecer muito, Antônio, muito obrigado pela iniciativa, não só por eu estar aqui, o convite, mas também pela iniciativa da existência desse podcast, que eu acho que cumpre um papel muito importante, não só de divulgação científica, mas de reafirmar princípios da nossa profissão e do pensamento crítico também. Então, fundamental. E o sorteio, né? Lá vai ser. A gente vai ver como a gente faz, né? Mas sigam a página do podcast no Instagram, né? No Instagram, que lá por lá a gente faz o sorteio e tudo mais de um exemplar, com dedicatória. E comprem os exemplares também na editora ou na Amazon. Superexploração e Racismo no Brasil, Diálogos e Questões, Gustavo Fagundes. Obrigado, Gustavo. Então, é isso, minha gente. Esse foi mais um podcast da Virada, o nosso podcast de serviço social. Acompanhe nas redes, na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Google, Apple, enfim, tá em todas as plataformas. E também no YouTube, no canal do YouTube Podcast da Virada. O nosso próximo episódio também, em breve, vai estar no ar. Esse vai estar no ar muito em breve, mas o nosso próximo episódio também já está com data marcada, que vai ser sobre a renovação do serviço social gaúcho, que vai ter a participação de uma autora de uma pesquisa que fala muito sobre esse processo de renovação do serviço social gaúcho na interlocução com o serviço social argentino e uruguaio. Então, aguardem também o nosso próximo episódio e vejam todos os episódios que estão disponíveis por aí. É isso, minha gente. Um abraço. Obrigado, Gustavo. Até a próxima.